Olá, aqui é o professor Sérgio do LabGel Mackenzie. Microsoft Access, conceitos básicos. O Microsoft Access é um gerenciador de banco de dados que faz parte da versão profissional do Microsoft Office. Nessa ferramenta é possível criar tabelas de dados, estabelecer a conexão entre essas tabelas, efetuar consultas, gerar formulários e relatórios, entre outras coisas. Muitas vezes o Microsoft Access é utilizado para organizar os dados espaciais que são inseridos dentro de uma tabela de atributos num sistema de informações geográficas. Para criar um novo banco de dados no Access, vamos escolher a opção Banco de dados do desktop em branco. Ao contrário de outros aplicativos, quando você cria um banco de dados no Access, você precisa já definir qual é o arquivo e o local onde serão armazenados os dados. Então nós vamos criar aqui um arquivo no Drive C, na pasta Temp, com o nome de teste. Após a criação do banco de dados, será exibida uma tabela vazia, apenas com o atributo código. Para inserir mais atributos na tabela, podemos clicar no botão Modo de exibição e escolher o modo Design. Em seguida, devemos escolher o nome da tabela, por exemplo, Dados. O campo código, que é criado automaticamente, ele é do tipo numeração automática, ou seja, a cada registro adicionado, essa numeração vai sendo incrementada com o passo 1. Então, o primeiro registro teria código 1, o segundo código 2 e assim por diante. Além da numeração automática, os campos podem ser do formato texto, formato numérico, formato data e hora, entre outros. Para exemplificar a utilização do Access, vamos criar um novo campo com o nome, sendo um texto curto, e aqui embaixo o tamanho do campo, nós vamos colocar 40 caracteres. Então nessa parte inferior da tela a gente tem as propriedades do campo. Agora vamos inserir um campo para o código de matrícula do aluno. Então o nome do campo, matrícula. Ele é um texto curto com 10 caracteres, porque o formato do código de matrícula do Mackenzie são 10 caracteres. E nós vamos colocar como máscara de entrada 3 dígitos numéricos, o ponto, mais 4 dígitos, o traço e mais o dígito de controle. Em seguida, a data de nascimento do aluno, que é do formato data-hora. Na máscara de entrada, vamos colocar 2 dígitos para o dia, 2 para o mês e 4 para o ano. O próximo campo é a nota do aluno. Esse campo tem que ser do tipo número. Em vez de inteiro longo, nós vamos colocar no formato simples, que é um formato decimal, de ponto flutuante. Formato, nós vamos colocar o padrão, que você pode colocar como formato moeda, existem outros formatos, Nós vamos utilizar o formato padrão. Casas decimais, nós vamos trabalhar com apenas uma casa decimal. Valor padrão, nós vamos manter o 0. Ou seja, assim que o registro do aluno é criado, o valor padrão da nota dele é 0, o valor inicial, depois pode ser substituído. E como regra de validação, nós vamos colocar aqui que a nota tem que ser maior ou igual a 0 e menor ou igual a 10. Então está pronto aqui a nossa estrutura da tabela, com 5 campos de vários tipos. Para você inserir as informações agora, você precisa mudar
o modo de exibição para o folha de dados. Salvar a tabela. E agora você já pode começar a inserir os dados. Então nós vamos inserir aqui, por exemplo, o aluno Antônio. Veja que a numeração já é automática, né? Ele é código número 1. Quando eu vou digitar o código de matrícula, já aparece aqui a máscara de entrada, com espaço para você digitar os 3 dígitos iniciais, depois mais 4 dígitos, e depois o dígito de controle. Data de nascimento também já vem no formato dia, mês e ano que foi escolhido. É a nota do aluno, nós vamos colocar 8, por exemplo. Agora eu posso digitar os dados do meu segundo aluno. Vou tentar colocar aqui no código de matrícula letras ao invés de número e eu não vou conseguir. Então eu estou tentando aqui digitar algumas letras, né? E a máscara que foi colocada não permite. Ela permite que seja colocado apenas valores numéricos. Aqui a data de nascimento. E a nota, se você tentar colocar um valor que ultrapasse aquele intervalo entre 0 e 10, né, o software também vai reclamar. Então, colocar a data 12, né, apareceu aqui uma mensagem de que você está infringindo essa regra de validação que foi imposta. Então, aqui eu só posso colocar valores entre 0 e 10. Bom, agora eu vou completar com mais alguns nomes, para a gente poder depois criar algumas consultas em cima desses dados. Bom, foram digitados então os nomes de 8 alunos, cada um deles com datas e códigos e notas diferentes, né? E a partir dessas informações eu posso gerar algumas consultas na minha tabela de banco de dados. Então nós vamos clicar aqui na aba Criar e eu vou escolher o design de consulta. Aqui, ó, design de consulta. Num banco de dados eu posso ter várias tabelas, né? Nesse exemplo, como ele é bem simples, eu tenho apenas a tabela dados. Então eu vou adicionar essa tabela na minha consulta. Nessa parte inferior, eu posso colocar alguns critérios de seleção na minha consulta. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui os códigos, ou, aliás, os campos, né, que eu quero exibir na minha consulta. Posso tirar, por exemplo, a data de nascimento, deixar apenas os outros 4. Na linha de critério, né, eu posso colocar aqui alunos que tenham nota, por exemplo, maior ou igual a 7. E para exibir a consulta, eu clico nesse botão de executar. Então ele gerou uma consulta para mim apenas com aqueles 4 campos que eu escolhi, né? E aqui ele selecionou apenas os alunos com nota acima de 7. Além das consultas, o Access permite também criar formulários para a entrada de dados ou a edição de dados. Esses formulários podem ser criados em cima das consultas ou em cima das tabelas de dados. Então vamos criar um formulário para a tabela de dados que a gente inseriu aqui, a tabela dados, né? Nós vamos criar aqui um formulário. Então nesse formulário ele automaticamente criou uma interface para inserção dos dados, né? E aqui embaixo eu posso navegar pelos registros. Então essa é uma forma interessante de você criar novos dados, né? Ou então editar os dados já existentes na tabela. Para a impressão das informações da tabela, eu posso criar também um formulário, não, um relatório, né? Já padronizado num formato A4, por exemplo, um formato de papel que eu quero imprimir. Então eu tenho aqui um cabeçalho com algumas informações, o nome da tabela e aqui os campos que foram gerados para cada um dos alunos, né? Então isso aqui já está no formato pronto para ser impresso.
Então, os bancos de dados do Access, né, vão servir para os sistemas de informação geográfica poderem organizar suas informações da tabela de atributos. Então, muitas vezes você obtém informações de diversas fontes, você utiliza o Access para organizar essas informações, para juntar algumas informações e depois exportar isso daí num formato CSV para linkar com o seu banco de dados lá no Sistema de Informações Geográficas. Obrigado pela atenção de todos, até a próxima.